A camisa encardida, o jeans gasto e as sandálias de borracha denunciavam uma vida dura, sem endereço fixo. Mesmo assim, havia algo nos olhos dele, um brilho atento, quase elétrico, que não combinava com a aparência de quem dorme sob marquises. Do outro lado da rua, a oficina Rota Real fervilhava com barulhos metálicos, pancadas de martelo, geados de ar comprimido, o ronco de motores em teste, o cheiro de óleo queimado e graxa. O bairro inteiro reconhecia aquele lugar como a oficina premium do pedaço, famosa por receber carros de luxo e por cobrar caro por cada ajuste. No box principal, Rodinei, chefe de mecânica, inclinava-se sobre o capô aberto de uma BMW 330i preta, o rosto suado e a paciência em frangalhos. O motor reluzia como uma joia, mas o carro insistia em falhar. Ao lado, Leandro e Ricardo, também de macacão azul, tentavam ajudar sem muito sucesso. Encostada à parede, a proprietária do veículo, Luciana, observava a cena com os braços cruzados e o semblante tenso. Era nítido que já passara da hora de estar em outro compromisso. Não acredito que isso está acontecendo, murmurou ela, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. É preciso desse carro funcionando hoje. Rodinei limpou a testa com as costas da mão engraxada e respirou fundo, tentando manter a calma. Senhora Luciana, juro que estou fazendo o impossível. Já vi muito motor difícil, mas este... Ele suspirou, balançando a cabeça. O motor liga, mas não desenvolve potência nenhuma. Parece que tem um fantasma aqui dentro. Leandro completou desanimado. Trocamos velas, filtros, limpamos bicos. Nada muda. É como se o carro não quisesse andar. Foi nesse instante que Wagner entrou devagar, como quem teme ser expulso antes mesmo de falar. O som das sandálias no piso de concreto ecoou leve, mas chamou atenção. O cheiro de rua, mistura de poeira, suor e noites ao relento, espalhou-se pelo ambiente. Os três mecânicos se entreolharam com estranheza. Luciana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Wagner parou a alguns passos de distância, postura humilde, mas olhar firme. Com licença. A voz rouca saiu mais educada do que todos esperavam. Posso dar uma olhada nesse motor? Rodinei soltou um riso curto, quase um grunhido. Olhada? O senhor entende de mecânica? Entendo um pouco, respondeu Wagner, sereno. Ricardo não conteve a risada aberta. Um pouco? Isso aqui é uma BMW, não carro de feira. Eu sei que é uma BMW 330i, motor 2 litros turbo, disse Wagner sem se abalar. Reconheci o som quando ela chegou. O problema não está onde vocês estão procurando. Leandro piscou incrédulo. Agora o morador de rua virou especialista em carros de luxo. Luciana, porém, sentiu um arrepio estranho. Havia algo na tranquilidade daquele desconhecido que não soava como conversa de bar. Ele falava com uma segurança que lembrava profissionais de alto nível. Rodinei se endireitou, braços cruzados. Olha, não sei de onde o senhor veio, mas aqui é uma oficina profissional. Não precisamos de ajuda de gente como eu. Wagner completou sem rancor. O chefe pigarreou, constrangido. Não foi isso que eu quis dizer, Ricardo. Por outro lado, não se preocupou em disfarçar. Cara, você precisa de um banho, não de meter a mão em carro de luxo. Luciana interveio, a voz firme. Pessoal, por favor, vamos manter o respeito. Rodinei respirou fundo, mas seus olhos já não escondiam a curiosidade. O estranho observava o motor aberto com uma precisão que incomodava. Posso fazer um teste rápido para confirmar uma suspeita, disse Wagner. Que suspeita? Rodinei perguntou, tentando soar desinteressado. O problema está na central eletrônica. Não é mecânico, é eletrônico. Por isso vocês não encontram. Ricardo, sempre pronto para uma piada, sacou o celular. Galera, olha isso aqui. O sem-teto dando aula de injeção eletrônica. Ricardo, para com isso, pediu Luciana. Ah, mas isso vai render boas risadas na internet. Wagner manteve o tom calmo. Se me derem uma chance, resolvo em poucos minutos. Em troca de quê?
ironizou Rodinei. De um sanduíche, respondeu simplesmente. Só estou com fome. O trio ficou em silêncio por um segundo. Até o barulho da oficina pareceu diminuir. Um sanduíche? Ricardo gargalhou. Você tá brincando? Não, só isso. E se eu não resolver, não me devem nada. Luciana sentiu o coração apertar. A simplicidade do pedido desarmava qualquer zombaria. Rodinei olhou para ela hesitando. Por fim bufou. Tá bom. Mas quando não der certo, você vai embora e não incomoda mais. Combinado, disse Wagner. Ele caminhou para a porta lateral e, para surpresa geral, entrou na oficina vizinha, mais modesta. Pouco depois voltou com um scanner automotivo. Onde conseguiu isso? Perguntou Leandro. O seu João me emprestou, respondeu, conectando o aparelho com movimentos precisos. Luciana acompanhava cada gesto. Era impossível não notar a familiaridade com que ele manuseava a ferramenta, como se fizesse parte dele. O scanner apitou, linhas de código surgiram na tela. Em poucos minutos, Wagner encontrou o erro. Aqui está, sensor de fase do comando de válvulas, sinal intermitente. A central corta a injeção como segurança. Rodinei arregalou os olhos. Luciana mordeu o lábio impressionada. Como você sabia? Ela perguntou. Experiência. Respondeu apenas calibrando os parâmetros. Suas mãos se moviam com a precisão de um cirurgião. Leandro, antes descrente, agora observava em silêncio. Até Ricardo baixou o celular fascinado. Pronto, disse Wagner, desconectando o scanner. Pode ligar. Rodinei girou a chave. O motor ronronou macio, potente, como novo. Luciana deu uma volta no quarteirão. Quando voltou, os olhos brilhavam. Nunca ouvi esse carro tão suave. Parece que acabou de sair da fábrica. Wagner já guardava o aparelho para devolver. Problema resolvido. Posso pegar aquele sanduíche agora. Rodinei, a arrogância esvaziada, gaguejou. Onde aprendeu tudo isso? Trabalhei com carros a vida toda, respondeu esquivo. Luciana abriu a bolsa, tirou uma nota de R$ 200. Por favor, aceite. Você salvou meu dia. Não precisa. Foi o que combinamos, ela insistiu. Mas ele balançou a cabeça, sereno. Só queria ajudar. Por quê? Arriscou Luciana. Por que ajudar quem te tratou mal? Por um segundo, ela viu uma sombra antiga nos olhos dele. Uma tristeza funda. Porque todos merecem uma segunda chance, disse, virando-se para sair. O silêncio que ficou na oficina pesou mais que qualquer motor desligado. Ricardo, ainda com o celular na mão, não sabia se publicava o vídeo. O que começara como deboche virara respeito e mistério. Dias depois, o calor da cidade persistia quando Wagner retornou aos arredores da oficina Rota Real. Não procurava emprego. Sabia que não seria bem-vindo, mas algo o atraía de volta. Talvez a lembrança de ter sentido por alguns minutos as mãos vivas outra vez, como nos velhos tempos. De trás de uma árvore na calçada oposta, observou. A oficina estava movimentada, repleta de carros importados. Ferramentas tilintavam, compressores chiavam. No box principal, Rodinei inclinava-se sobre uma Porsche vermelha, rosto fechado de frustração. Mesmo à distância, Wagner percebia pelos gestos bruscos que o problema era sério. Leandro e Ricardo circulavam em volta sem saber por onde começar. Ele inspirou fundo, sentindo novamente o cheiro de graxa e gasolina, um aroma que carregava memórias de uma vida que já parecera impossível de recuperar. Algo dentro dele, talvez orgulho, talvez saudade, sussurrou que aquele dia ainda estava longe de terminar. Rodinei murmurou alto o suficiente para que até os vizinhos da oficina Rota Real pudessem ouvir. O timbre rouco carregado de frustração. Terceiro carro nesta semana que a gente não consegue resolver. Um homem elegante, de terno impecável e relógio Rolex no pulso, atravessou a porta de vidro. Seu andar firme e a expressão de quem está acostumado a ser obedecido chamavam a atenção. Era magistrado Edson Catibe, juiz renomado da cidade, proprietário da Porsche vermelha que ocupava o box principal. O brilho impaciente em seus olhos contrastava com a cortesia ensaiada de sua voz.
Algum progresso? Perguntou cada palavra medindo a irritação contida. Rodinei limpou o suor da testa com a manga do macacão, tentando soar seguro. Estamos quase lá, doutor. Só mais um ajustezinho. Mais um ajustezinho? O magistrado franziu o senho. Vocês dizem isso há 2 dias. Eu preciso do meu carro funcionando hoje. Ricardo, meio às escondidas, já preparava o celular para registrar a cena. Cara, vou filmar isso, cochichou animado. Para com isso. Ricardo, sussurrou Leandro, mas o colega já estava gravando. Um sorriso malicioso no rosto. No canto da rua, Wagner observava tudo de longe. Mesmo à distância, bastava-lhe ouvir o ritmo irregular do motor para perceber a origem do defeito. Era uma falha simples de peça mal calibrada que ele resolveria em minutos. Mas lembrava bem das risadas e do deboche da primeira vez em que pusera os pés ali. Não tinha certeza se valia a pena reviver aquela humilhação. Um carro de aplicativo parou diante da oficina. Dele saiu uma mulher elegante, porém visivelmente aflita com uma criança no colo. Isabela, esposa do juiz, trazia nos olhos a preocupação de quem já não sabe a quem recorrer. O menino Gabriel choramingava baixinho, o rosto corado de febre. Edson, conseguiram resolver? Perguntou, tentando manter a calma. Gabriel está queimando. Preciso levá-lo ao hospital. O magistrado olhou para Rodinei com um misto de desespero e raiva. Eles estão trabalhando nisso. Rodinei sentiu a pressão aumentar. Senhora Isabela, vamos resolver agora. É questão de minutos. Minutos? A voz de Catibe explodiu. Ontem vocês falaram a mesma coisa? Anteontem também. Meu filho não tem esse tempo. A tensão na oficina ficou palpável. Clientes curiosos começaram a se aproximar, atraídos pelos gritos. Ricardo continuava filmando cada vez mais empolgado. Olha só, drama na oficina Premium, sussurrou para a câmera. Leandro tentou apaziguar. Doutor, nós vamos conseguir. É só... O tempo é o que meu filho não tem, interrompeu Catibe, a paciência em frangalhos. Isabela apertou Gabriel contra o peito, os olhos marejados. Chama outro carro, Edson. Eu já o chamava pelo prenome em casa, ainda que todos o conhecessem como Juiz Catibe. Vamos pedir outro Uber. A esta hora é quase impossível conseguir, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos angustiado. Do outro lado da rua, Wagner sentiu o coração apertar. A visão da criança febril trouxe lembranças dolorosas. A própria filha, anos atrás, corridas desesperadas de madrugada, a impotência quando um carro quebrava no caminho do hospital. Não conseguiu permanecer parado. Com passos firmes, atravessou a rua e entrou na oficina. Com licença, disse. A voz calma, porém decidida. Rodinei ergueu a cabeça, a expressão mudando de imediato. Ah, não. Você de novo? Agora o que ele quer aqui? Murmurou Ricardo, ainda filmando. Catibe fitou o recém-chegado com desdém. Quem é esse? Ninguém importante, adiantou Rodinei constrangido. Só aparece por aqui de vez em quando. Wagner ignorou o desprezo. Posso dar uma olhada no carro? O menino precisa ir ao hospital. O magistrado riu, um som curto e incrédulo. Você? Vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram? Posso tentar? Isabela olhou para o estranho com súplica. Por favor. Você entende de carro? Um pouco, respondeu ele modesto. Ricardo riu alto. Esse é o cara que consertou a Mercedes da dona Luciana outro dia. Achou que era coincidência. Catibe estreitou os olhos. Rodinei corou. Teve sorte, murmurou. Sorte? Wagner manteve a serenidade. O sensor de comando estava mesmo defeituoso, não estava? Rodinei não soube o que responder. Ele mesmo testara depois e confirmara a falha. Deixa ele tentar, implorou Isabela, a voz trêmula. Pelo amor de Deus, Edson, isso é ridículo. Ele é uma pessoa que está se oferecendo para ajudar quando nosso filho precisa. Ela cortou. Silêncio. Por fim, Catibe deu um leve aceno. Wagner aproximou-se do carro, encostou a mão no motor ainda ligado e fechou os olhos, sentindo a vibração.
Para ele, cada ruído tinha um timbre próprio, quase uma linguagem. A bomba de combustível está falhando, disse enfim, e a pressão não se mantém constante. Por isso o motor engasga. Rodinei arregalou os olhos. Como você sabe só de ouvir? Experiência. Vocês têm um medidor de pressão? Leandro correu para buscar. Conectaram o equipamento. A leitura oscilava exatamente como Wagner descrevera. Não acredito, murmurou Ricardo, filmando cada detalhe. Ele acertou de novo. Khatib fitou Wagner com nova expressão, um misto de respeito e surpresa. Consegue resolver? Sim, mas precisamos de uma bomba nova. É reparo rápido, uns 15 minutos depois da peça. Onde encontro? Na loja de autopeças da esquina. Custa uns R$300. Rodinei já se adiantava. Eu busco. Vá, e rápido, ordenou o magistrado, entregando o dinheiro. Enquanto esperavam, Isabela se aproximou de Wagner. Obrigada. Não sei quem você é, mas... Obrigada, ele apenas acenou, olhando para Gabriel, que agora o encarava com curiosidade. Qual o nome dele? Gabriel, tem 3 anos. Vai ficar bem, garantiu, fazendo uma careta engraçada. O menino abriu um pequeno sorriso, o primeiro em horas. Khatib observava em silêncio. Havia algo naquele homem que não combinava com a aparência simples, a calma, o conhecimento, a forma de lidar com máquinas e gente. Onde aprendeu mecânica? Arriscou. Trabalhei com carros muito tempo. Em que oficina? Várias, respondeu, esquivo. Rodinei voltou ofegante com a peça. Aqui está! Perfeita, disse Wagner, já se inclinando sobre o motor. As mãos se moviam rápidas e precisas, como se cada parafuso tivesse sido colocado por ele próprio. Em poucos minutos, a bomba velha estava fora, a nova instalada e as mangueiras reconectadas. Pronto! Pode ligar, Khatib girou a chave. O motor ronronou liso, poderoso. Um sopro de alívio percorreu o ambiente. Inacreditável, murmurou o magistrado. Isabela não perdeu tempo. Entrou no carro com Gabriel. Vamos, Edson. Antes de seguir, Khatib aproximou-se de Wagner. Quanto cobra? Nada. Só queria ajudar a criança. Nada? Ele repetiu incrédulo. Você salvou meu filho e não quer nada? Wagner olhou para o menino, agora mais animado. Já recebi meu pagamento. O juiz tirou um cartão do bolso e estendeu. Meu nome completo é Edson Khatib. Se precisar de qualquer coisa, me procure. Obrigado, doutor. O carro partiu rumo ao hospital. Ricardo baixou o celular, a gravação ainda em andamento. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Rodinei aproximou-se de Wagner, a arrogância transformada em respeito. Como você faz isso? Diagnosticar só de ouvir? Trabalho com carros há anos e nunca vi nada igual. Wagner não respondeu. Apenas começou a se afastar. Ei, você não pode simplesmente ir embora, insistiu Rodinei. Quem é você de verdade? Wagner parou e virou-se. Por um breve instante, seus olhos revelaram uma dor antiga de quem já fora muito mais do que parece agora. Depois, virou as costas e desapareceu na multidão da avenida. Ricardo olhou para o vídeo que acabara de gravar. A gente precisa descobrir quem é esse cara. Por quê? Perguntou Leandro ainda atônito. Porque ninguém sabe tanto de carro assim sem ter uma história gigante por trás. Ele tinha razão. Wagner carregava uma história, e ela começaria a vir à tona mais rápido do que todos imaginavam. O vídeo subiu para a internet com o título Morador de rua conserta carros melhor que mecânicos profissionais. Em poucas horas, milhares de visualizações, centenas de comentários. A maioria duvidava, mas alguns depoimentos chamaram a atenção. Esse cara me lembra alguém. O jeito de mexer no motor, as mãos. Já vi isso antes. Impossível tamanha precisão ser coincidência. Em outro canto da cidade, Luciana, a dona da BMW consertada dias atrás, assistia à gravação. Repetiu o vídeo 3 vezes, analisando cada gesto de Wagner, cada inflexão de voz. Algo ecoava em sua memória, a forma como seu pai, um mecânico genial destruído pelo álcool, costumava trabalhar. Ele falava de um piloto lendário dos anos 90, apelidado de Mãos de Ouro,
Um homem capaz de correr e ao mesmo tempo acertar motores como ninguém. Mãos de ouro, murmurou, o coração acelerado. Na manhã seguinte, Luciana apareceu novamente na Rota Real. Encontrou Rodinei debruçado sobre outro importado, semblante carregado. Leandro e Ricardo circulavam ao redor, tão perdidos quanto o chefe. Problemas de novo? Perguntou, se aproximando. Rodinei ergueu a cabeça, surpreso. Dona Luciana! Não esperava vê-la. Vim saber daquele homem que consertou meu carro. Descobriram quem ele é? Ricardo se animou. A senhora viu meu vídeo? Já passa de 50.000 visualizações. Vi. Estou curiosa. Onde acham que ele aprendeu tanto? Rodinei balançou a cabeça. Não faço ideia. Só sei que nunca vi alguém diagnosticar um motor daquele jeito. É como se conversasse com o carro. Completou Luciana, um arrepio percorrendo a espinha. Exatamente. Ela respirou fundo. Meu pai dizia que todo motor tem uma voz própria e que alguns poucos conseguem ouvi-la. Seu pai era mecânico? Perguntou Leandro. Era. E sempre falava de um piloto dos anos 90, uma lenda que entendia de motor melhor que qualquer engenheiro. Ricardo franziu o senho, intrigado. Um piloto. Dos anos 90? Luciana fitou o chão, a lembrança vívida. Ele chamava esse homem de Mãos de Ouro. O silêncio caiu sobre a oficina, enquanto cada um absorvia o significado daquelas palavras. Chamavam ele por um apelido que lembrava mãos habilidosas. Rodinei arregalou os olhos. Mãos de Ouro? Isso, Mãos de Ouro. A senhora conhece? Luciana respirou fundo. Meu pai era apaixonado por automobilismo. Sempre falava desse cara. Wagner Costa, conhecido como Mãos de Ouro, campeão de rally nos anos 90. Um silêncio pesado se instalou na oficina Rota Real, tão denso quanto fumaça de óleo queimado. Wagner Costa. Luciana repetiu devagar, quase sussurrando. Um morador de rua que consertou minha BMW se chama Wagner. Não pode ser. Ricardo murmurou, a voz quase falhando. Não tem como ser o mesmo homem. Por que não? Ela questionou, o coração acelerando. Porque Wagner Costa era milionário, tinha equipe própria, patrocínio internacional. Por que estaria vivendo nas ruas? Rodinei já digitava no celular, os dedos trêmulos. Vou procurar fotos antigas dele. Enquanto ele pesquisava, Luciana sentia a pulsação subir. Se fosse mesmo quem ela suspeitava, a história seria ainda mais trágica do que imaginava. Achei. Rodinei ergueu o telefone. Wagner Costa, tricampeão brasileiro de rally em 1995, 1997 e 1999. Na tela, uma foto de um homem mais jovem, troféu na mão e sorriso aberto ao lado de um carro de corrida. Os cabelos eram mais escuros, o rosto sem barba, mas os olhos... Os mesmos olhos marcados que haviam consertado a BMW preta. Meu Deus, Luciana murmurou. É ele? Mas o que aconteceu? Leandro perguntou perplexo. Como um campeão desses termina assim? Rodinei deslizou o dedo pela tela. Aqui diz que em 2009 ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro. Depois disso, desapareceu do cenário automobilístico. Luciana sentiu as lágrimas subirem. Era pior do que imaginara. Vem de equipe, some de tudo, nunca mais aparece. Ricardo completou, lendo por cima do ombro de Rodinei. Isso foi há uns 15 anos. E todo esse tempo, onde ele ficou? Leandro murmurou. Nas ruas, Luciana respondeu, a voz embargada. A lembrança do próprio pai voltou como um soco, o álcool, a queda, a sensação de impotência. Ela era adolescente quando ele perdeu emprego, casa e, por fim, a dignidade. A gente precisa encontrá-lo, disse decidida. Para quê? Ricardo questionou. Para ajudar. Para oferecer uma segunda chance? Rodinei balançou a cabeça, cético. Dona Luciana, com todo respeito, ele vive assim há anos. Se quisesse ajuda, já teria procurado. Você não entende. Ela limpou uma lágrima. Meu pai também estava perdido. Também bebia demais. Eu era jovem e não soube estender a mão. Ele partiu sem que eu pudesse fazer nada. A oficina ficou muda. Luciana respirou fundo, firme.
Se não pude salvar meu pai, pelo menos posso tentar salvar alguém que trilha o mesmo caminho. Ricardo guardou o celular, claramente tocado. A senhora tem razão. Precisamos achá-lo. Mas onde? Leandro perguntou. Ele aparece aqui de vez em quando, mas ninguém sabe onde dorme. Provavelmente em algum canto por perto, Rodinei supôs. Luciana se ergueu. Então vamos procurar. Vocês conhecem os pontos onde as pessoas em situação de rua costumam ficar? Tem a praça a 3 quarteirões, Ricardo sugeriu. E um viaduto onde sempre vejo gente à noite. Então vamos agora, ela decretou. Rodinei hesitou. Talvez seja melhor esperar ele voltar. Não. Cada dia é um dia a mais de sofrimento. Meu pai esperou ajuda que nunca chegou. Os 4 saíram juntos. O sol da tarde batia forte no asfalto quando alcançaram a praça. Alguns moradores de rua descansavam sob as árvores, o ar impregnado de fumaça de escapamento. Luciana abordou um senhor de barba rala. Por favor, o senhor conhece um homem chamado Wagner? Cabelos grisalhos, uns 50 e poucos anos? Ele franziu o senho, desconfiado. Conhecer? Conheço. Por quê? Fez alguma coisa? Nada disso. Queremos ajudar, o homem riu sem humor. E aqui ninguém ajuda ninguém, moça. Cada um cuida do seu pedaço. É importante. Luciana insistiu. Ele analisou o rosto dela, depois apontou para a direção do tráfego intenso. Costuma ficar debaixo do viaduto da Avenida Central. Mas cuidado, Wagner não é como os outros. Tem história. E história machuca. Que história? Não sei. Às vezes bebe e chora. Fala de uma menina, uma filha. É de partir o coração. O peito de Luciana a apertou. Sabia da filha perdida no acidente. Obrigada, disse, voltando-se para os mecânicos. Vamos até lá. Seguiram em silêncio. O cheiro de urina e lixo se intensificava enquanto desciam a rampa do viaduto. Barracas de lona, colchões poídos, vozes cansadas. Wagner! Luciana chamou, a voz ecoando entre as colunas de concreto. Wagner, você está aí? Nenhuma resposta. Avançaram entre os abrigos improvisados. Foi Ricardo quem o viu primeiro, isolado num canto, segurando uma garrafa vazia e encarando uma fotografia amassada. Aqui, sussurrou. Luciana se aproximou devagar. O homem à frente parecia outro. Ombros caídos, olhar perdido. Wagner, ela disse suavemente. Ele ergueu os olhos, demorando a reconhecê-la. E a senhora da BMU? Isso mesmo. Posso sentar? Ele fez um gesto discreto. Ao guardar a foto, Luciana percebeu de relance uma menina sorridente. Vim te procurar, ela falou, sentando-se no chão áspero. Por quê? Porque descobri quem você é. Wagner ficou tenso. Não sou ninguém importante. É sim. Você é Wagner Costa, o Mãos de Ouro. O silêncio que se seguiu pesou mais que o concreto acima deles. Já fui esse homem, ele admitiu enfim. Há muito tempo. E pode ser de novo. Não depois do que aconteceu. Não depois de perder tudo que importava. Luciana sentiu lágrimas quentes. Eu sei o que é perder alguém. Perdi meu pai para o álcool quando era adolescente. Carrego até hoje a dúvida se poderia ter feito algo diferente. Ele a encarou, realmente atento pela primeira vez. Não quero carregar esse peso de novo. Ela continuou. Não quero olhar para trás e saber que encontrei alguém que precisava e virei as costas. Por que se importa? A voz dele saiu rouca. Porque quando olho para você, vejo meu pai. Vejo um homem bom que se perdeu na dor. Desta vez eu posso ajudar. Wagner olhou para Rodinei, Leandro e Ricardo, que aguardavam em silêncio. Todos vocês vieram? Viemos, Rodinei respondeu. Queremos te oferecer uma chance de recomeço. Recomeçar? Ele riu amargo. Ninguém volta de onde eu estou. Volta sim, Luciana afirmou. Um tratamento com gente que acredita. Wagner retirou a foto do bolso, os olhos marejados. Mas ela tinha 8 anos. 8 anos de vida. E por minha culpa não teve mais. Não foi sua culpa, Luciana interrompeu. Acidentes acontecem. Se punir não vai trazê-las de volta. Ele encarou a imagem mais uma vez. Por um instante, Luciana vislumbrou o campeão destemido que enfrentava qualquer curva. O que vocês estão propondo?
Rodinei deu um passo à frente. Eu trabalho comigo na Rota Real. Salário justo, carteira assinada. E eu, Luciana completou, posso custear um tratamento, arrumar lugar para morar, roupas novas. Um recomeço completo. Wagner permaneceu em silêncio longo, o olhar fixo na foto. Finalmente murmurou. Ela sempre dizia que eu podia consertar qualquer coisa quebrada. Talvez seja a hora de tentar consertar a mim mesmo. E pela primeira vez em anos, Wagner Costa sorriu. Semanas depois, Wagner sentava na sala de espera de uma clínica de reabilitação. As mãos tremiam, não só pela abstinência, mas pelo peso de estar em um ambiente médico outra vez. A última vez fora para se despedir da esposa e da filha. Luciana folheava uma revista sem ler. Rodinei estava ao lado, ansioso, checando o celular a cada minuto. Senhor Wagner Costa, chamou a enfermeira. Ele se levantou devagar, as pernas vacilantes. Luciana fez menção de acompanhá-lo, mas ele balançou a cabeça. Preciso fazer isso sozinho. A consulta durou 2 horas. Quando saiu, o rosto mostrava cansaço e alívio. Como foi? Luciana perguntou baixinho. Difícil, mas necessário, respondeu enxugando os olhos. No caminho de volta, passaram em frente à oficina Rota Real. Um movimento incomum chamou a atenção. 3 carros de luxo estacionados e uma pequena multidão aglomerada na calçada. O que será que está acontecendo? Rodinei murmurou, apressando o passo. Quando chegaram mais perto, viram Leandro e Ricardo gesticulando ao redor de uma McLaren vermelha, rostos tensos e sujos de graxa. O dono da McLaren, o empresário Caio Martins, saiu do carro com passos largos e olhar que misturava pressa e irritação. Vocês não compreendem. Sua voz ecoou na oficina Rota Real, chamando a atenção de todos. Este carro precisa estar funcionando hoje. Tenho uma apresentação crucial para investidores internacionais. Se eu não chegar, perco um contrato de 50 milhões. Rodinei, o chefe da oficina, limpou as mãos com um pano e tentou manter a calma. Senhor Caio, estamos fazendo o possível. Mas nunca vimos um problema assim. O possível não basta. O empresário elevou o tom. Já chamei 3 mecânicos diferentes. Nenhum resolveu. Disseram que esta é a melhor oficina da cidade. Quero resultados, não promessas. Leandro e Ricardo se entreolharam em silêncio. Alguns clientes que aguardavam serviço começavam a murmurar, inseguros sobre deixar seus carros ali. A tensão aumentava quando um jovem, parado perto da porta, reconheceu alguém ao fundo. Ei, aquele não é o homem dos vídeos? O Mãos de Ouro? Todos se viraram. Wagner, de macacão escuro e semblante sereno, limpava discretamente as mãos sujas de graxa. Os vídeos de Ricardo mostrando suas façanhas já passavam de 500 mil de visualizações. Mas ele continuava alheio a qualquer fama. O empresário Caio o analisou de cima a baixo com visível desdém. Esse é o famoso mecânico milagroso? Um ex-morador de rua? Rodinei interveio com firmeza. Ele entende de carros como ninguém nesta cidade, doutor. Entende? Caio riu, irônico. Meu carro vale mais de 2 milhões. Acham que vou deixar um ex-alcoólatra em recuperação mexer nele? Wagner manteve a voz baixa e controlada, mas cada palavra tinha peso. O senhor tem razão em ser cauteloso, mas seu problema está no sistema de injeção direta. Um dos bicos injetores está parcialmente entupido por resíduo de combustível de alta octanagem. O empresário arqueou a sobrancelha. Como sabe disso só de olhar? Não precisei olhar. Ouvi o som quando o senhor tentou ligar o motor. É inconfundível. Leandro sussurrou para Rodinei. Ele acertou. Já testamos quase tudo, menos os bicos. Rodinei conhecia bem o talento de Wagner, mas hesitou. Uma McLaren não era qualquer carro. Nesse momento, Luciana aproximou-se de Caio. Posso falar em particular. Eles se afastaram alguns passos. Sou Luciana Freitas, da Fernandes Incorporadora. Apresentou-se com firmeza. Esse homem salvou meu carro quando ninguém mais conseguiu. Se ele diz que sabe qual é o problema, pode confiar. Caio olhou para o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para a apresentação. E se ele estragar algo? Eu assumo total responsabilidade, garantiu Luciana sem titubear. Qualquer dano eu pago.
O empresário inspirou fundo. 30 minutos. Se não resolver, paro tudo. Wagner aproximou-se da McLaren com a reverência de quem reencontra um velho amigo. Suas mãos, antes trêmulas nas épocas de abstinência, agora estavam firmes. Preciso de uma chave específica para soltar os bicos, avisou. Não temos essa, respondeu Rodinei, preocupado. Eu tenho, disse uma voz atrás deles. Era seu João, dono da oficina vizinha, segurando uma maleta de ferramentas especiais. Soube do movimento e trouxe. Vai precisar da chave sextavada de 8 e da Phillips magnética. Obrigado. Wagner assentiu, pegando as peças. O público em volta fez silêncio absoluto. Até as crianças na calçada pararam para assistir. Ricardo, sempre com a câmera pronta, filmava agora com respeito renovado. Caio, suando, olhava o relógio a cada minuto. Com movimentos calculados, Wagner retirou os bicos injetores e os examinou sob a luz. Encontrou o culpado. Um resíduo microscópico obstruía o fluxo. Precisaríamos de limpeza por ultrassom, mas não há tempo, murmurou. Posso fazer manualmente com álcool isopropílico e pincel de cerdas ultrafinas. 15 minutos. Caio apenas assentiu, nervoso. Seu João correu para buscar os materiais. Wagner iniciou o trabalho mais delicado de sua vida. Um gesto errado e o bico de 50 mil reais estaria perdido. O silêncio era tão profundo que se ouvia apenas a respiração contida da plateia. 12 minutos depois, reinstalou a peça. Pronto! O empresário correu para o carro, girou a chave. O motor roncou suave, perfeito. Ele acelerou. A resposta foi imediata, poderosa. Inacreditável. Nunca ouvi esta McLaren assim. Aplausos explodiram na calçada. Até os clientes que aguardavam problemas próprios se deixaram contagiar. Caio desceu do carro constrangido. Preciso pedir desculpas. Julguei sem conhecer. Não há de quê, respondeu Wagner enxugando as mãos. O senhor agiu com cuidado. É normal. Caio retirou a carteira. Quanto lhe devo? Nada. Só quis ajudar. Impossível, insistiu o grande empresário. O senhor acabou de salvar meu contrato. Aceite pelo menos isto. Luciana fez um discreto sinal para que Wagner aceitasse. Ele pegou o dinheiro com um simples obrigado. Antes de partir, Caio inclinou-se pela janela. Se algum dia precisar de mim, procure por Caio Martins. Todos nesta cidade sabem onde encontrar. Quando a McLaren desapareceu na avenida, uma fila espontânea formou-se diante da rota real. Motoristas de todos os tipos queriam falar com o Mãos de Ouro. Uma senhora pediu que olhasse seu carro antigo. Um jovem trouxe uma picape que ninguém conseguia acertar. Rodinei observava impressionado. Ricardo, acho que encontramos a solução para todos os nossos problemas. Luciana se aproximou de Wagner, que parecia absorver a cena com um misto de surpresa e emoção. Está tudo bem? Está, respondeu, mas os olhos brilhavam. Há muito tempo eu não me sentia útil. Você sempre foi, ela disse. Só precisava de uma chance. Ele olhou para Rodinei, Leandro e Ricardo, que agora o fitavam com respeito genuíno. Acho que estou pronto para aceitar aquela proposta de trabalho. Rodinei sorriu. A vaga de chefe dos mecânicos ainda é sua. Meses se passaram. A fama de Wagner ultrapassou a cidade. Reportagens na TV, convites para programas de automobilismo, vídeos de Ricardo com milhões de visualizações. A oficina Rota Real tornou-se ponto de peregrinação, de apaixonados por carros e curiosos. Mas o caminho pessoal era mais difícil. O tratamento na clínica de reabilitação exigia disciplina. Algumas noites, Wagner acordava suando frio, chamando pelos nomes da esposa e da filha. No pequeno apartamento alugado por Luciana, sentava-se na varanda, encarando as estrelas, lutando contra a vontade de beber. Certa madrugada, Rodinei apareceu sem avisar, trazendo café. Você anda diferente, comentou. Resolve tudo na oficina, mas parece que carrega o mundo nas costas. Wagner fitou a fumaça subindo da caneca. Carrego, admitiu, sem drama. Cada motor que conserto me lembra algo que perdi.
É como se tentasse reparar, peça por peça, o que não tem conserto. Rodinei ficou em silêncio, compreendendo. As semanas seguintes trouxeram novas vitórias, palestras em eventos de inovação, a convites para consultorias e, finalmente, a criação de um projeto social, em parceria com Luciana e o próprio Caio, para capacitar moradores de rua em mecânica de precisão. Wagner aceitou falar em público apenas quando garantiram que parte do cachê seria destinada ao abrigo municipal. No auditório lotado, contou sua trajetória, do auge nas pistas à queda nas ruas e à lenta reconstrução. Terminou com uma frase que fez o público levantar-se em aplausos. Aprendi que qualquer máquina pode voltar a funcionar e que nós também podemos, desde que alguém acredite e nos dê as ferramentas certas. De volta ao seu apartamento naquela noite tranquila, Wagner olhou o céu e sussurrou: "Consertei o que pude, meu amor. Consertei o que pude." E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a vida, como um motor bem regulado, voltava a roncar em perfeita harmonia. 15 anos de culpa não somem em poucos meses. Leandro entrou na oficina quase tropeçando, voz aflita. "Pessoal, temos uma situação lá fora." Chegou um sujeito com uma BMW X6 blindada completamente detonada. Diz que é urgente. Wagner e Rodinei se entreolharam e foram para o pátio. Ali estava o utilitário preto, vidros espelhados, a lataria marcada por arranhões e amassados. O ronco irregular do motor soava como se alguma peça estivesse prestes a se soltar. Da porta traseira desceu um homem elegante, terno escuro amassado, olhar inquieto. Era o magistrado Edson Catibe, o juiz que, meses antes, surgira na Rota Real buscando ajuda que estava com o filho febril. Só que agora parecia outro, suado, olhar fugidio, claramente em pânico. "Doutor Catibe", reconheceu Rodinei. "Sou eu mesmo", interrompeu o magistrado, a voz trêmula. "Preciso da ajuda de vocês, especialmente do Sr. Wagner. É urgente." Wagner se aproximou, tentando manter a calma. "O que aconteceu?" Catibe respirou fundo, como quem precisa organizar o caos na cabeça. "Estou recebendo ameaças por causa de um julgamento pesado. Tentaram me seguir hoje de manhã. Na fuga, forcei demais o carro. Ele começou a emitir esse barulho horrível. Nesse momento, Luciana entrou pelo portão e ouviu a conversa. Ameaças? Que tipo? Estou julgando o caso de uma família que perdeu o filho em um acidente causado por um empresário bêbado. Gente com muito dinheiro e influência. Eles não querem uma condenação. A história bateu em Wagner como um soco. Acidente por embriaguez. Lembranças que ele tentava enterrar voltaram como ecos dolorosos. Preciso que este carro funcione perfeitamente, continuou o magistrado. Esta noite tenho uma reunião decisiva com testemunhas. Se elas concordarem em depor, finalmente conseguiremos justiça. E se não chegar a tempo? Não, perguntou Rodinei. O caso morre e a família fica sem voz. Wagner abriu o capô e franziu a testa. O problema era grave. Durante a perseguição, o motor sofrera danos internos que exigiriam desmontagem quase completa. Quanto tempo o senhor tem? 6 horas. A reunião é às 7 da noite. Rodinei olhou para Leandro descrente. Isso levaria 2 dias, no mínimo. Wagner encarou o magistrado e viu o desespero no olhar dele. Pensou no menino que ajudara meses atrás nas famílias que nunca tiveram justiça. Vou tentar. Mas não faço milagre sozinho. Vamos precisar de toda a equipe. O que precisar, conte comigo, disse Rodinei sem hesitar. Eu também, reforçou Leandro. Tô dentro, completou Ricardo, já guardando o celular com o qual filmava. Mas desta vez o vídeo pode esperar. Luciana se aproximou. Posso ajudar em algo? Consegue peças expressas? Wagner pediu. Precisamos de componentes que talvez não estejam aqui. Já estou ligando, respondeu, sacando o telefone. O que se seguiu foi uma maratona de pura engenharia. Wagner virou um maestro de oficina. Rodinei, desmonta o cabeçote enquanto eu cuido do bloco. Leandro, limpa cada peça com desengraxante forte. Ricardo, larga a câmera e segura essa ferramenta.
O ambiente virou um balé mecânico. Ferramentas tilintavam. Cheiro de óleo e metal quente impregnava o ar. O ritmo era quase frenético. Wagner trabalhava como um cirurgião de motores, mãos firmes, olhar de quem enxerga cada engrenagem no detalhe invisível. Um cliente que aguardava. Impressionado, cochichou. Como ele sabe onde cada parafuso vai? 30 anos de experiência, respondeu Rodinei, suado e admirado. Luciana voltou pouco depois, trazendo as peças. Consegui tudo. O fornecedor disse que nunca recebeu um pedido tão específico. Perfeito, obrigado. Wagner nem levantou os olhos. As horas correram. 5 da tarde, 6. O magistrado Khatib andava de um lado para o outro, olhando o relógio sem parar. Vai dar tempo? Perguntou pela 10ª vez. Vai, garantiu Wagner, embora o cansaço já pesasse. 4 horas sem pausa. As mãos começavam a tremer. Rodinei se aproximou. Quer que eu assuma essa parte? Daí, não. Se é para fazer, tem que ser perfeito. A vida de pessoas depende disso. Ricardo, que tinha deixado a filmagem de lado, observava fascinado. Isso não é só mecânica, é arte. Às 18h30 restavam 30 minutos. Wagner encaixava as últimas peças quando a mão escorregou, derrubando um parafuso vital. Droga! Achei! Gritou Leandro, resgatando a peça debaixo de uma chave de roda. 10 para as 7. Wagner fechou o capô, suando em silêncio. Pode testar! Khatib correu, girou a chave e o motor rugiu liso, como se nada tivesse acontecido. Inacreditável, murmurou, acelerando levemente. Como conseguiram em tão pouco tempo? Rodinei olhou para Wagner, que se apoiava exausto na bancada. Não fomos nós, foi ele. O magistrado se aproximou. Senhor, não sei como agradecer. O senhor pode ter salvado um julgamento inteiro. Só fiz meu trabalho. Fez um milagre. Khatib entrou no SUV e partiu para a reunião. Ficaram todos imóveis, absorvendo o feito. 6 horas, balançou a cabeça Rodinei. Fizemos em 6, o que levaria 2 dias. Ricardo pegou o celular. Pessoal, o vídeo da McLaren já passou de 1 milhão de views. E olha os comentários. Mostrou a tela onde leitores chamavam Wagner de lenda viva e mãos de ouro. Wagner, sentado numa cadeira, olhava as próprias mãos. Luciana se aproximou. Como se sente? Cansado, mas útil. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz diferença. Fez, sim, disse ela, sorrindo. Até as crianças na calçada pararam para assistir. Ricardo, sempre com a câmera pronta, filmava agora com respeito renovado. Caio, suando, olhava o relógio a cada minuto. Com movimentos calculados, Wagner retirou os bicos injetores e os examinou sob a luz. Encontrou o culpado. Um resíduo microscópico obstruía o fluxo. Precisaríamos de limpeza por ultrassom, mas não há tempo, murmurou. Posso fazer manualmente com álcool isopropílico e pincel de cerdas ultrafinas. 15 minutos. Caio apenas assentiu nervoso. Seu João correu para buscar os materiais. Wagner iniciou o trabalho mais delicado de sua vida. Um gesto errado e o bico de 50 mil reais estaria perdido. O silêncio era tão profundo que se ouvia apenas a respiração contida da plateia. 12 minutos depois, reinstalou a peça. Pronto! O empresário correu para o carro, girou a chave. O motor roncou suave, perfeito. Ele acelerou. A resposta foi imediata, poderosa, inacreditável. Nunca ouvi esta McLaren assim. Aplausos explodiram na calçada. Até os clientes que aguardavam problemas próprios se deixaram contagiar. Caio desceu do carro constrangido. Preciso pedir desculpas. Julguei sem conhecer. Não há de quê, respondeu Wagner, enxugando as mãos. O senhor agiu com cuidado. É normal. Caio retirou a carteira. Quanto lhe devo? Nada. Só quis ajudar. Impossível, insistiu o grande empresário. O senhor acabou de salvar meu contrato. Aceite pelo menos isto. Luciana fez um discreto sinal para que Wagner aceitasse. Ele pegou o dinheiro com um simples obrigado. Antes de partir, Caio inclinou-se pela janela. Se algum dia precisar de mim, procure por Caio Martins.
Todos nesta cidade sabem onde encontrar. Quando a McLaren desapareceu na avenida, uma fila espontânea formou-se diante da Rota Real. Motoristas de todos os tipos queriam falar com o Mãos de Ouro. Uma senhora pediu que olhasse seu carro antigo. Um jovem trouxe uma picape que ninguém conseguia acertar. Rodinei observava impressionado. Ricardo, acho que encontramos a solução para todos os nossos problemas. Luciana se aproximou de Wagner, que parecia absorver a cena com um misto de surpresa e emoção. Está tudo bem? Está, respondeu, mas os olhos brilhavam. Há muito tempo eu não me sentia útil. Você sempre foi, ela disse. Só precisava de uma chance. Ele olhou para Rodinei, Leandro e Ricardo, que agora o fitavam com respeito genuíno. Acho que estou pronto para aceitar aquela proposta de trabalho. Rodinei sorriu. A vaga de chefe dos mecânicos ainda é sua. Meses se passaram. A fama de Wagner ultrapassou a cidade. Reportagens na TV, convites para programas de automobilismo, vídeos de Ricardo com milhões de visualizações. A oficina Rota Real tornou-se ponto de peregrinação de apaixonados por carros e curiosos. Mas o caminho pessoal era mais difícil. O tratamento na clínica de reabilitação exigia disciplina. Algumas noites Wagner acordava suando frio, chamando pelos nomes da esposa e da filha. No pequeno apartamento alugado por Luciana, sentava-se na varanda encarando as estrelas, lutando contra a vontade de beber. Certa madrugada, Rodinei apareceu sem avisar, trazendo café. Você anda diferente, comentou. Resolve tudo na oficina, mas parece que carrega o mundo nas costas. Wagner fitou a fumaça subindo da caneca. Carrego, admitiu, sem drama. Cada motor que conserto me lembra algo que perdi. É como se tentasse reparar, peça por peça, o que não tem conserto. Rodinei ficou em silêncio, compreendendo. As semanas seguintes trouxeram novas vitórias, palestras em eventos de inovação, convites para consultorias e, finalmente, a criação de um projeto social em parceria com Luciana e o próprio Caio, para capacitar moradores de rua em mecânica de precisão. Wagner aceitou falar em público apenas quando garantiram que parte do cachê seria destinada ao abrigo municipal. No auditório lotado, contou sua trajetória, do auge nas pistas à queda nas ruas e à lenta reconstrução. Terminou com uma frase que fez o público levantar-se em aplausos. Aprendi que qualquer máquina pode voltar a funcionar. E que nós também podemos, desde que alguém acredite e nos dê as ferramentas certas. De volta ao seu apartamento, naquela noite tranquila, Wagner olhou o céu e sussurrou. Consertei o que pude, meu amor. Consertei o que pude. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a vida, como um motor bem regulado, voltava a roncar em perfeita harmonia. 15 anos de culpa não somem em poucos meses. Leandro entrou na oficina quase tropeçando. Voz aflita. Pessoal, temos uma situação lá fora. Chegou um sujeito com uma BMW X6 blindada, completamente detonada. Diz que é urgente. Wagner e Rodinei se entreolharam e foram para o pátio. Ali estava o utilitário preto, vidros espelhados, a lataria marcada por arranhões e amassados. O ronco irregular do motor soava como se alguma peça estivesse prestes a se soltar. Da porta traseira desceu um homem elegante, terno escuro amassado, olhar inquieto. Era o magistrado Edson Catibe, o juiz que meses antes surgira na Rota Real buscando ajuda que estava com o filho febril. Só que agora parecia outro, suado, olhar fugidio, claramente em pânico. Doutor Catibe, reconheceu Rodinei. Sou eu mesmo, interrompeu o magistrado, a voz trêmula. Preciso da ajuda de vocês, especialmente do Sr. Wagner. É urgente, Wagner se aproximou, tentando manter a calma. O que aconteceu? Catibe respirou fundo, como quem precisa organizar o caos na cabeça. Estou recebendo ameaças por causa de um julgamento pesado. Tentaram me seguir hoje de manhã. Na fuga, forcei demais o carro. Ele começou a emitir esse barulho horrível. Nesse momento, Luciana entrou pelo portão e ouviu a conversa. Ameaças? Que tipo?
Estou julgando o caso de uma família que perdeu o filho em um acidente causado por um empresário bêbado. Gente com muito dinheiro e influência. Eles não querem uma condenação. A história bateu em Wagner como um soco. Acidente por embriaguez. Lembranças que ele tentava enterrar voltaram como ecos dolorosos. Preciso que este carro funcione perfeitamente, continuou o magistrado. Esta noite tem uma reunião decisiva com testemunhas. Se elas concordarem em depor, finalmente conseguiremos justiça. E se não chegar a tempo? Perguntou Rodinei. O caso morre e a família fica sem voz. Wagner abriu o capô e franziu a testa. O problema era grave. Durante a perseguição, o motor sofrera danos internos que exigiriam desmontagem quase completa. Quanto tempo o senhor tem? 6 horas. A reunião é às 7 da noite. Rodinei olhou para Leandro descrente. Isso levaria 2 dias, no mínimo. Wagner encarou o magistrado e viu o desespero no olhar dele. Pensou no menino que ajudara meses atrás, nas famílias que nunca tiveram justiça. Vou tentar, mas não faço milagre sozinho. Vamos precisar de toda a equipe. O que precisar, conte comigo, disse Rodinei sem hesitar. Eu também, reforçou Leandro. Tô dentro, completou Ricardo, já guardando o celular com o qual filmava. Mas desta vez o vídeo pode esperar. Luciana se aproximou. Posso ajudar em algo? Consegue peças expressas? Wagner pediu. Precisamos de componentes que talvez não estejam aqui. Já estou ligando, respondeu, sacando o telefone. O que se seguiu foi uma maratona de pura engenharia. Wagner virou um maestro de oficina. Rodinei! Desmonta o cabeçote enquanto eu cuido do bloco. Leandro! Limpa cada peça com desengraxante forte. Ricardo, larga a câmera e segura essa ferramenta. O ambiente virou um balé mecânico. Ferramentas tilintavam, cheiro de óleo e metal quente impregnava o ar. O ritmo era quase frenético. Wagner trabalhava como um cirurgião de motores, mãos firmes, olhar de quem enxerga cada engrenagem no detalhe invisível. Um cliente que aguardava, impressionado, cochichou. Como ele sabe onde cada parafuso vai? 30 anos de experiência, respondeu Rodinei suado e admirado. Luciana voltou pouco depois, trazendo as peças. Consegui tudo. O fornecedor disse que nunca recebeu um pedido tão específico. Perfeito, obrigado. Wagner nem levantou os olhos. As horas correram. 5 da tarde. 6. O magistrado Catibe andava de um lado para o outro, olhando o relógio sem parar. Vai dar tempo? Perguntou pela 10ª vez. Vai, garantiu Wagner, embora o cansaço já pesasse. 4 horas sem pausa. As mãos começavam a tremer. Rodinei se aproximou. Quer que eu assuma essa parte? Não. Se é para fazer, tem que ser perfeito. A vida de pessoas depende disso. Ricardo, que tinha deixado a filmagem de lado, observava fascinado. Isso não é só mecânica. É arte. Às 18h30, restavam 30 minutos. Wagner encaixava as últimas peças quando a mão escorregou, derrubando um parafuso vital. Droga! Achei! Gritou Leandro, resgatando a peça debaixo de uma chave de roda. 10 para as 7. Wagner fechou o capô, suando em silêncio. Pode testar. Catibe correu, girou a chave e o motor rugiu liso, como se nada tivesse acontecido. Inacreditável, murmurou, acelerando levemente. Como conseguiram em tão pouco tempo? Rodinei olhou para Wagner, que se apoiava exausto na bancada. Não fomos nós, foi ele. O magistrado se aproximou. Senhor, não sei como agradecer. O senhor pode ter salvado um julgamento inteiro. Só fiz meu trabalho, fez um milagre. Catibe entrou no SUV e partiu para a reunião. Ficaram todos imóveis, absorvendo o feito. 6 horas, balançou a cabeça Rodinei. Fizemos em 6, o que levaria 2 dias. Ricardo pegou o celular. Pessoal, o vídeo da McLaren já passou de 1 milhão de views. E olha os comentários. Mostrou a tela onde leitores chamavam Wagner de lenda viva e mãos de ouro. Wagner, sentado numa cadeira, olhava as próprias mãos. Luciana se aproximou. Como se sente? Cansado, mas útil. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz diferença.
Fez sim, disse ela, sorrindo. Desde que chegou aqui, mudou a vida de todos nós. Mudou a oficina também, completou Rodinei. Os clientes confiam por causa de você. Wagner retribuiu com um sorriso pequeno. Vocês me salvaram, me tiraram da rua e me deram motivo para viver. Você se salvou, corrigiu Luciana. Nós só demos oportunidade. Ricardo, curioso, perguntou. Como consegue trabalhar com tanta precisão e velocidade? Wagner ficou em silêncio, depois respondeu. Antes eu corria para ganhar troféus. Agora conserto para salvar pessoas. Quando o motivo é maior que você, as mãos encontram uma força que nem imaginava. Rodinei sentiu os olhos marejarem. Você é uma inspiração. Não. Sou só alguém que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto eles conversavam, em outro ponto da cidade, a reunião do magistrado Khatib era um sucesso. As testemunhas aceitaram depor, o empresário foi condenado e a história do mecânico que fez o impossível em 6 horas começou a circular entre advogados, depois jornalistas e, por fim, nas redes. Alguém ligou o vídeo de Ricardo à identidade de Wagner. Dias depois, uma tarde aparentemente comum mudou tudo. Rodinei estava sob um carro quando viu uma van de reportagem estacionar em frente à oficina Rota Real. Logo vieram outras. Wagner, temos um problema. Wagner levantou a cabeça e viu repórteres descendo das vans, câmeras em punho. O sangue gelou. O que eles querem? Ricardo veio correndo, celular na mão. Cara explodiu na internet. Descobriram quem você é. Tá em todos os portais. Na tela, a manchete. Wagner, mãos de ouro, está vivo e trabalha discretamente em São Paulo. Ao lado, uma foto antiga dele erguendo um troféu de rally e um print do vídeo da McLaren. Como descobriram? A voz de Wagner tremia. Depois do caso do magistrado, a história vazou. Juntaram os vídeos, a descrição, o jeito de trabalhar. Foi questão de tempo. Os repórteres se aproximaram. Senhor Wagner, é verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally que viveu nas ruas todos esses anos? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família? As perguntas vinham como rajadas. Wagner recuou, encostando na parede. Luciana correu e ficou à frente dele. Pessoal, vamos com calma. Senhora, somos da imprensa, temos direito de perguntar. E ele tem direito de não responder. O pátio da Rota Real, antes palco de uma façanha mecânica, agora se tornava o centro de uma revelação que mudaria a vida de Wagner para sempre. Rodinei posicionou-se ao lado de Luciana, formando com ela uma verdadeira barreira humana diante do portão da oficina Rota Real. O Wagner está trabalhando, avisou firme. Se querem falar com ele, marquem horário. Mas os repórteres não arredavam pé. Senhor Wagner, o senhor desapareceu do mundo automobilístico depois de 2009. Onde esteve todo esse tempo? Gritou uma jornalista, microfone em riste. Wagner encarou aquela fileira de câmeras e rostos ansiosos. Sentiu-se como no pior dia da sua vida, quando os flashes disputavam cada detalhe mórbido do acidente que lhe roubara a família. Um peso antigo reapareceu no peito. Não tenho nada a declarar, disse, tentando voltar para dentro da oficina. Mas o público quer saber. O senhor era um ídolo nacional, insistiu outro repórter. Era, repetiu com amargura. Não sou mais. Leandro fechou o portão de ferro, mas as vozes e o clique das câmeras continuaram do lado de fora. Em poucos minutos, formara-se uma verdadeira multidão na calçada. Clientes que vinham deixar carros, curiosos atraídos pela notícia e fãs que lembravam das vitórias dele nos ralis. Isso vai ficar insuportável, murmurou Rodinei, espiando pela janela. Ricardo estava colado no celular, olhos arregalados. Gente, os vídeos explodiram de vez. O da McLaren já passou de 5 milhões de visualizações. E os comentários? E ele virou a tela para o grupo. Wagner salvou minha infância, era meu herói nos anos 90. Que história inspiradora. Perdeu tudo e encontrou força para recomeçar. Tem gente chorando só de escrever. Luciana caminhou até Wagner.
que permanecia sentado, cabeça entre as mãos. "Como você está?" perguntou com delicadeza. "Destruído", ele respondeu, a voz rouca. "Achei que ninguém mais lembrava." "Lembravam, sim. E agora sabem que você não desistiu, que achou outra forma de ser herói." Ele riu sem humor. "Herói? Sou só um alcoólatra em recuperação que perdeu tudo por incompetência." "Você é um homem que transformou dor em propósito", rebateu Luciana. "Usa o talento para salvar pessoas." Do lado de fora, a multidão aumentava. Um senhor idoso se aproximou do portão e gritou: "Wagner, você me salvou em 1998. Eu capotei numa curva em Campos do Jordão e você parou para me tirar do carro." Wagner ergueu a cabeça, surpreso. Outro homem se juntou. "Meu filho era seu fã. Ele partiu no ano passado, mas sempre dizia que queria conhecer você." Outros clamavam: "Volta para as pistas, Wagner. O Brasil precisa de você." Rodinei abriu uma pequena fresta no portão e ficou boquiaberto. "Não são só repórteres. São famílias inteiras, gente comum. Acho que você precisa ver isso." Hesitante, Wagner aproximou-se da janela. Do lado de fora, dezenas de pessoas seguravam cartazes feitos à mão. "Obrigado por não desistir. Você é a nossa inspiração. Força. Campeão." Uma mulher erguia uma foto antiga dele, comemorando uma vitória. Ao lado, o filho pequeno olhava com admiração. "Por que eles estão aqui?" Ele perguntou confuso. "Porque a sua história tocou o coração de todos", explicou Luciana. "Você não é só um ex-piloto que virou mecânico. É prova viva de que é possível recomeçar." Ricardo continuava lendo mensagens em voz alta. "Meu pai era alcoólatra. Depois de ver a história do Wagner, decidiu procurar ajuda. Está sóbrio há 3 meses. Perdi meu emprego e estava prestes a desistir de tudo. A história do Mãos de Ouro me deu força para lutar. As lágrimas vieram antes que Wagner pudesse contê-las. Você está ajudando pessoas que nem conhece", sussurrou Luciana, apertando a mão dele. Lá fora, alguém começou a cantar o antigo jingle que tocava quando ele vencia corridas. Outras vozes se juntaram. Em minutos, a rua inteira entoava a melodia. Wagner não resistiu, chorou abertamente. "Eles não esqueceram", disse Rodinei emocionado. "Ah, não esqueceram do campeão. E agora conhecem o homem." Leandro se aproximou. "Tem uma repórter lá fora que parece diferente. Disse que não quer sensacionalismo. Quer contar a história de forma respeitosa." "Como assim?" perguntou Luciana. "Ela perdeu alguém para o álcool. Disse que entende sua dor." Wagner respirou fundo, enxugou o rosto. "Que história ela quer contar?" "A de um campeão que se tornou alguém ainda melhor." Ele olhou para a multidão, para os cartazes improvisados, para famílias que só queriam demonstrar carinho. Lembrou-se das palavras da filha. "Papai, você sempre ajuda as pessoas." "Está bem", decidiu. "Mas vou falar do meu jeito." Rodinei abriu o portão. Um silêncio reverente tomou conta da rua quando Wagner apareceu. Ele caminhou até o centro da calçada, cercado por olhares cheios de respeito. "Pessoal", começou, a voz surpreendentemente firme. "Obrigado por estarem aqui. Eu não esperava que alguém ainda lembrasse de mim. Nunca esquecemos." Alguém gritou. "Wagner, eterno campeão." Ele sorriu pela primeira vez em público em muitos anos. "Eu não sou mais o piloto que vocês conheceram. Sou apenas um mecânico tentando fazer diferença na vida das pessoas. E consegue", exclamou uma mulher. "Meu marido viu seus vídeos e voltou a acreditar em si mesmo." O peito de Wagner se aqueceu. Talvez aquela exposição não fosse um fardo. Talvez fosse oportunidade de mostrar que quedas podem virar recomeços. "Se a minha história pode ajudar alguém a não desistir", concluiu, olhando direto para as câmeras, "então todo o sofrimento valeu a pena." A multidão explodiu em aplausos. Pela primeira vez em 15 anos, Wagner sentiu-se inteiro. Um ano depois, o sol da manhã refletia na placa dourada, Centro de Reabilitação e Oficina Social. Wagner, Mãos de Ouro. Mãos que transformam. O prédio, fruto de doações e trabalho coletivo, parecia saído de um sonho. 3 andares bem iluminados.
O térreo abrigava uma oficina gratuita para famílias de baixa renda. O segundo andar era um centro de tratamento para dependência química. No terceiro, uma escola técnica para jovens em vulnerabilidade aprenderem profissões ligadas à mecânica e à elétrica automotiva. Luciana. Aproximou-se carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que Wagner levava ao túmulo da filha. Como se sente? Perguntou. Como se ela estivesse aqui comigo, respondeu tocando o peito. Vendo tudo que construímos, era dia de inauguração oficial. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada. Ex-moradores de rua, agora empregados, famílias com carros reparados de graça, jovens que descobriram vocações, ex-dependentes que haviam vencido o álcool. Rodinei apareceu de uniforme novo com o logotipo do centro. Wagner, está tudo pronto. A primeira turma da escola técnica quer te conhecer. Quantos são? 50. Entre 16 e 20 anos, muitos saíram das ruas. Outros nunca tiveram chance de estudar. Logo chegaram Leandro e Ricardo. Este último agora cuidava das redes sociais do projeto, registrando cada história de superação. Os números são incríveis, disse Ricardo. Em um ano, atendemos mais de 1000 famílias na oficina, formamos 200 jovens e ajudamos 300 pessoas na reabilitação. E tem mais, completou Leandro. Aquela matéria de TV gerou doações do país inteiro. Tem gente querendo abrir centros iguais em outras cidades? Wagner sorriu. Não era mais o sorriso quebrado de antigamente, mas o de quem encontrou paz. Nesse momento, uma família se aproximou. Era o magistrado Khatib, com a esposa Isabela e o pequeno Gabriel, agora alguns anos mais velho. Desde que chegou aqui, mudou a vida de todos nós. Mudou a oficina também, completou Rodinei. Os clientes confiam por causa de você. Wagner retribuiu com um sorriso pequeno. Vocês me salvaram. Me tiraram da rua e me deram motivo para viver. Você se salvou, corrigiu Luciana. Nós só demos oportunidade. Ricardo, curioso, perguntou. Como consegue trabalhar com tanta precisão e velocidade? Wagner ficou em silêncio, depois respondeu. Antes eu corria para ganhar troféus. Agora conserto para salvar pessoas. Quando o motivo é maior que você, as mãos encontram uma força que nem imaginava. Rodinei sentiu os olhos marejarem. Você é uma inspiração. Não, sou só alguém que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto eles conversavam, em outro ponto da cidade, a reunião do magistrado Khatib era um sucesso. As testemunhas aceitaram depor. O empresário foi condenado. E a história do mecânico que fez o impossível em 6 horas começou a circular entre advogados, depois jornalistas e, por fim, nas redes. Alguém ligou o vídeo de Ricardo à identidade de Wagner. Dias depois, uma tarde aparentemente comum, mudou tudo. Rodinei estava sob um carro quando viu uma van de reportagem estacionar em frente à oficina Rota Real. Logo vieram outras. Wagner, temos um problema. Wagner levantou a cabeça e viu repórteres descendo das vans, câmeras em punho. O sangue gelou. O que eles querem? Ricardo veio correndo, celular na mão. Cara, explodiu na internet. Descobriram quem você é. Tá em todos os portais. Na tela, a manchete. Wagner Mãos de Ouro está vivo e trabalha discretamente em São Paulo. Ao lado, uma foto antiga dele, erguendo um troféu de rally e um print do vídeo da McLaren. Como descobriram? A voz de Wagner tremia. Depois do caso do magistrado, a história vazou. Juntaram os vídeos, a descrição, o jeito de trabalhar. Foi questão de tempo. Os repórteres se aproximaram. Senhor Wagner, é verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally? Que viveu nas ruas todos esses anos? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família? As perguntas vinham como rajadas. Wagner recuou, encostando na parede. Luciana correu e ficou à frente dele. Pessoal, vamos com calma. Senhora, somos da imprensa, temos direito de perguntar. E ele tem direito de não responder. O pátio da Rota Real,
antes palco de uma façanha mecânica, agora se tornava o centro de uma revelação que mudaria a vida de Wagner para sempre. Rodinei posicionou-se ao lado de Luciana, formando com ela uma verdadeira barreira humana diante do portão da oficina Rota Real. "O Wagner está trabalhando", avisou firme. Rodrigo, se querem falar com ele, marquem horário, mas os repórteres não arredavam pé. "Senhor Wagner, o senhor desapareceu do mundo automobilístico depois de 2009. Onde esteve todo esse tempo?" Gritou uma jornalista, microfone em riste. Wagner encarou aquela fileira de câmeras e rostos ansiosos. Sentiu-se como no pior dia da sua vida, quando os flashes disputavam cada detalhe mórbido do acidente que lhe roubara a família. Um peso antigo reapareceu no peito. "Não tenho nada a declarar", disse, tentando voltar para dentro da oficina. "Mas o público quer saber." "O senhor era um ídolo nacional", insistiu outro repórter. "Era", repetiu com amargura. "Não sou mais." Leandro fechou o portão de ferro, mas as vozes e o clique das câmeras continuaram do lado de fora. Em poucos minutos, formara-se uma verdadeira multidão na calçada. Clientes que vinham deixar carros, curiosos atraídos pela notícia e fãs que lembravam das vitórias dele nos ralis. "Isso vai ficar insuportável", murmurou Rodinei, espiando pela janela. Ricardo estava colado no celular, olhos arregalados. "Gente, os vídeos explodiram de vez. O da McLaren já passou de 5 milhões de visualizações. E os comentários?" Ele virou a tela para o grupo. "Wagner salvou minha infância. Era meu herói nos anos 90. Que história inspiradora. Perdeu tudo e encontrou força para recomeçar." Tem gente chorando só de escrever. Luciana caminhou até Wagner, que permanecia sentado, cabeça entre as mãos. "Como você está?" perguntou com delicadeza. "Destruído", ele respondeu, a voz rouca. "Achei que ninguém mais lembrava." "Lembravam sim. E agora sabem que você não desistiu, que achou outra forma de ser herói." Ele riu sem humor. "Herói? Sou só um alcoólatra em recuperação que perdeu tudo por incompetência." "Você é um homem que transformou dor em propósito", rebateu Luciana. "Usa o talento para salvar pessoas." Do lado de fora, a multidão aumentava. Um senhor idoso se aproximou do portão e gritou: "Wagner, você me salvou em 1998. Eu capotei numa curva em Campos do Jordão e você parou para me tirar do carro." Wagner ergueu a cabeça surpreso. Outro homem se juntou. "Meu filho era seu fã. Ele partiu no ano passado, mas sempre dizia que queria conhecer você." Outros clamavam: "Volta para as pistas, Wagner. O Brasil precisa de você." Rodinei abriu uma pequena fresta no portão e ficou boquiaberto. "Não são só repórteres. São famílias inteiras, gente comum. Acho que você precisa ver isso." Hesitante, Wagner aproximou-se da janela. Do lado de fora, dezenas de pessoas seguravam cartazes feitos à mão. "Obrigado por não desistir. Você é nossa inspiração." "Força e campeão." Uma mulher erguia uma foto antiga dele comemorando uma vitória. Ao lado, o filho pequeno olhava com admiração. "Por que eles estão aqui?" ele perguntou confuso. "Porque a sua história tocou o coração de todos", explicou Luciana. "Você não é só um ex-piloto que virou mecânico. É prova viva de que é possível recomeçar." Ricardo continuava lendo mensagens em voz alta. "Meu pai era alcoólatra. Depois de ver a história do Wagner, decidiu procurar ajuda. Está sóbrio há 3 meses. Perdi meu emprego e estava prestes a desistir de tudo. A história do Mãos de Ouro me deu força para lutar. As lágrimas vieram antes que Wagner pudesse contê-las." "Você está ajudando pessoas que nem conhece", sussurrou Luciana, apertando a mão dele. Lá fora, alguém começou a cantar o antigo jingle que tocava quando ele vencia corridas. Outras vozes se juntaram. Em minutos, a rua inteira entoava a melodia. Wagner não resistiu, chorou abertamente. "Eles não esqueceram", disse Rodinei emocionado. "Não esqueceram do campeão. E agora conhecem o homem." Leandro se aproximou. "Tem uma repórter lá fora que parece diferente. Disse que não quer sensacionalismo."
Quer contar a história de forma respeitosa? Como assim? Perguntou Luciana. Ela perdeu alguém para o álcool. Disse que entende sua dor. Wagner respirou fundo, enxugou o rosto. Que história ela quer contar? A de um campeão que se tornou alguém ainda melhor. Ele olhou para a multidão, para os cartazes improvisados, para famílias que só queriam demonstrar carinho. Lembrou-se das palavras da filha. Papai, você sempre ajuda as pessoas. Está bem, decidiu. Mas vou falar do meu jeito. Rodinei abriu o portão. Um silêncio reverente tomou conta da rua quando Wagner apareceu. Ele caminhou até o centro da calçada, cercado por olhares cheios de respeito. Pessoal, começou, a voz surpreendentemente firme. Obrigado por estarem aqui. Eu não esperava que alguém ainda lembrasse de mim. Nunca esquecemos. Alguém gritou. Wagner, eterno campeão. Ele sorriu pela primeira vez em público em muitos anos. Eu não sou mais o piloto que vocês conheceram. Sou apenas um mecânico tentando fazer diferença na vida das pessoas. E consegue, exclamou uma mulher. Meu marido viu seus vídeos e voltou a acreditar em si mesmo. O peito de Wagner se aqueceu. Talvez aquela exposição não fosse um fardo. Talvez fosse oportunidade de mostrar que quedas podem virar recomeços. Se a minha história pode ajudar alguém a não desistir, concluiu, olhando direto para as câmeras. Então todo o sofrimento valeu a pena. A multidão explodiu em aplausos. Pela primeira vez em 15 anos, Wagner sentiu-se inteiro. Um ano depois, o sol da manhã refletia na placa dourada. Centro de Reabilitação e Oficina Social. Wagner, Mãos de Ouro. Mãos que transformam. O prédio, fruto de doações e trabalho coletivo, parecia saído de um sonho. 3 andares bem iluminados. O térreo abrigava uma oficina gratuita para famílias de baixa renda. O segundo andar era um centro de tratamento para dependência química. No terceiro, uma escola técnica para jovens em vulnerabilidade aprenderem profissões ligadas à mecânica e à elétrica automotiva. Luciana aproximou-se carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que Wagner levava ao túmulo da filha. Como se sente? Perguntou. Como se ela estivesse aqui comigo, respondeu tocando o peito. Vendo tudo que construímos. Era dia de inauguração oficial. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada, ex-moradores de rua, agora empregados, famílias com carros reparados de graça, jovens que descobriram vocações, ex-dependentes que haviam vencido o álcool. Rodinei apareceu de uniforme novo com o logotipo do centro. Wagner, está tudo pronto. A primeira turma da escola técnica quer te conhecer. Quantos são? 50. Entre 16 e 20 anos. Muitos saíram das ruas. Outros nunca tiveram chance de estudar. Logo chegaram Leandro e Ricardo. Este último agora cuidava das redes sociais do projeto, registrando cada história de superação. Os números são incríveis, disse Ricardo. Em um ano, atendemos mais de 1000 famílias na oficina, formamos 200 jovens e ajudamos 300 pessoas na reabilitação. E tem mais, completou Leandro. Aquela matéria de TV gerou doações do país inteiro. Tem gente querendo abrir centros iguais em outras cidades. Wagner sorriu. Não era mais o sorriso quebrado de antigamente, mas o de quem encontrou paz. Nesse momento, uma família se aproximou. Era o magistrado Catibe, com a esposa Isabela e o pequeno Gabriel, agora alguns anos mais velho. Tio Wagner, o garoto correu para abraçá-lo. Como você cresceu? Disse Wagner, erguendo-o no colo. E a escola? Indo muito bem. Papai falou que quando eu crescer, posso trabalhar aqui com você. Catibe estendeu a mão. Nunca poderemos agradecer o suficiente. Aquele dia em que você consertou nosso carro não salvou apenas um julgamento. Salvou nossa fé na humanidade, Isabela completou. Decidimos fazer trabalho voluntário aqui toda semana. Vocês me ajudaram tanto quanto eu ajudei vocês, respondeu Wagner, colocando Mateus no chão. Um carro conhecido estacionou. Dele desceu Caio, o empresário da McLaren, acompanhado de outros empreendedores. Wagner, disse Caio, abraçando-o.
Trouxe amigos que querem conhecer o projeto. Senhor Wagner, apresentou-se uma mulher elegante. Sou Ana Paula, da construtora Millennium. Queremos doar materiais para ampliar o centro. E eu, acrescentou outro homem, representando uma rede de concessionárias, quero fornecer peças com desconto para a oficina social. Wagner sentiu os olhos marejarem. Pessoal, isso é demais, Caio sorriu. Aquele dia em que você salvou meu contrato consertando a McLaren mudou a minha forma de ver a vida. Hoje sei o que realmente importa. A cerimônia oficial começou. O prefeito e vereadores compareceram junto a empresários, jornalistas e principalmente pessoas comuns que tinham sido tocadas pela história. Mas a maior surpresa veio no final. Um grupo especial atravessou o portão. Mãos de ouro! Gritou um deles. Wagner se virou e viu ex-companheiros de corrida, pilotos, mecânicos, jornalistas dos tempos de glória. À frente, um senhor de cabelos brancos e sorriso largo. Finalmente te encontramos, disse Sebastião, seu antigo chefe de equipe. Procuramos por você durante anos. Wagner o abraçou com força. Sebastião! Como você está? Bem, mas olha só o que você construiu, respondeu, admirado. Outros ex-rivais se aproximaram, emocionados. Um deles, antigo adversário de pista, fez o pedido que todos esperavam. Wagner, a gente queria te pedir uma coisa. Volte para as pistas. O murmúrio de apoio se espalhou pela multidão que aguardava a resposta do homem que havia transformado queda em renascimento. Como consultor, treinador, o que você quiser. O automobilismo brasileiro precisa de você, pediu Sebastião, antigo parceiro de pista, com a voz trêmula de quem revive memórias. Wagner respirou devagar, absorvendo a energia do lugar que agora pulsava à sua volta. Crianças riam no pátio, voluntários se movimentavam, e o Centro de Reabilitação e Oficina Social Wagner Mãos de Ouro parecia uma máquina perfeita, engrenada pela vontade de recomeçar de centenas de pessoas. Ele mirou Luciana, que se tornara quase uma filha. Rodinei, Leandro e Ricardo, a família que a vida lhe dera de presente. Agradeço o convite, respondeu firme. Mas meu caminho é aqui. Aqui posso mudar destinos de verdade. Mas Wagner, Sebastião insistiu. Quando eu corria, cortou com delicadeza, só corria por mim. Agora eu corro para que outros cheguem mais longe. Digam, qual dessas corridas vale mais? O silêncio que se formou dizia tudo. O prefeito aproximou-se do microfone sorrindo. Senhoras e senhores, este centro já transformou vidas antes mesmo da inauguração oficial. Ele prova que queda não é sinônimo de fim, palmas ecoaram. Ricardo, com a câmera sempre alerta, registrava cada detalhe. Convido agora Wagner para falar, completou o prefeito. Wagner andou até o palco sentindo o peso da história que trazia consigo. O burburinho cessou. Alguns anos atrás, começou, eu dormia sob um viaduto perdido entre garrafas e arrependimentos. Achava que não existia volta. A plateia prendeu a respiração. Mas pessoas especiais me mostraram que cada queda pode ser um ponto de partida. Olhou para Luciana, emocionada. Uma jovem me ensinou que cuidar dos outros é o melhor remédio para a dor. Depois, para Rodinei, Leandro e Ricardo. 3 amigos me ofereceram trabalho e dignidade quando eu não tinha nada. E enfim para todos. Vocês me ensinaram que o valor de um homem não é medido pelo que perdeu, e sim pelo que ele decide construir depois. As palmas vieram como uma onda. Este centro, prosseguiu quando o barulho cedeu, não é meu, é nosso. De cada aprendiz, cada voluntário, cada família que acreditou numa segunda chance. Do bolso, retirou a foto gasta de Ana Beatriz. E é também dela, disse, erguendo a imagem. Aos 8 anos, minha filha me mostrou que o maior prêmio da vida é poder servir. Lágrimas discretas escorreram de rostos na multidão. Hoje não entrego apenas um prédio, concluiu. Entrego uma promessa. Enquanto houver força nestas mãos, ninguém que peça ajuda será deixado para trás.
O aplauso que se seguiu parecia não ter fim. Quando a cerimônia terminou, visitantes espalharam-se pelos andares. Na oficina, carros velhos ganhavam nova vida. Na escola técnica, adolescentes descobriam talentos e autoestima. No andar de reabilitação, ex-dependentes acolhiam quem ainda travava a própria batalha. Horas depois, já com o pôr do sol tingindo as janelas, Luciana encontrou Wagner na varanda. Ele observava o movimento com um olhar sereno. "Você fez acontecer", disse ela. "Nós fizemos", corrigiu. "Sem você, sem o Rodinei, o Leandro, o Ricardo, nada disso respiraria. E a Ana?" Luciana perguntou baixinho. Wagner apertou a foto da filha. "Acho que ela diria: 'Pai, você aprendeu a consertar o que realmente importa.'" Um sorriso leve cruzou seu rosto. "E sim, inclusive a si mesmo." A noite caiu, e as luzes do centro acenderam como constelações terrestres. Ricardo postou o vídeo da inauguração com o título "Das Ruas ao Renascimento, a nova vida de Wagner, Mãos de Ouro." Em poucas horas, mensagens chegavam de vários países, gente dizendo que voltara a acreditar em recomeços. A equipe também cresceu. Rodinei tornou-se diretor técnico. Leandro, coordenador da oficina social. Ricardo, cronista oficial de cada história de superação. Luciana iniciou uma fundação para levar o modelo a outras cidades. Em 5 anos, já existiam centros irmãos em mais de 10 estados. E Wagner seguia simples. Chegava cedo todos os dias, vestia o macacão e trabalhava lado a lado com aqueles que também buscavam uma segunda chance. Antes de ir embora, sempre subia ao memorial no 3º andar, onde a foto de Ana Beatriz repousava sob uma luz suave. "Mais um dia, minha filha", murmurava. "Mais gente acreditando que pode mudar?" Depois caminhava para casa, o barulho distante da oficina misturando-se ao som da cidade. 5 anos após a inauguração, o Centro Wagner Mãos de Ouro era referência internacional. Mas o que realmente importava para ele não cabia em números ou prêmios. Estava no sorriso de cada jovem que descobria uma profissão, na gratidão de cada família que voltava a rodar com segurança, na vitória silenciosa de cada pessoa que largava o vício. O homem que um dia foi rejeitado em uma oficina por pedir comida em troca de trabalho, agora mostrava, com gestos diários, que mãos guiadas pelo coração podem consertar muito mais que motores. Podem restaurar esperanças, podem reacender futuros. Podem, pouco a pouco, transformar o mundo. E, enquanto as estrelas surgiam no céu de uma cidade que já não dormia, Wagner seguia caminhando com a certeza de que o maior circuito de sua vida não tinha linha de chegada. Era uma estrada infinita de recomeços. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te inspirou ou conte a sua própria história de superação. Envie para alguém que precisa acreditar em uma segunda chance e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que provam que nunca é tarde para recomeçar.